lição, realizando a obra de Deus. Pode abrir a lição está na parte de dentro. E entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, sendo péssimos exemplos para o Evangelho. Como? Porém, alguém pode dar crédito à promessa da vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo de sua graça demonstram que a vida abundante não é real. Afinal, ela é ou não é real? Pelas promessas bíblicas, sim. Pelo viver de muitos, parece que não. De quem é a culpa? Às vezes é da própria pessoa, que vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra fala sobre a sua condição em Cristo, não assumindo os seus direitos como membro da família do Senhor. Verdade, não tem gente que ouve, mas não quer. Ele quer agir da maneira dele. Até eu estava comentando com algumas pessoas, comentei aqui, que é como oração. Tem pessoa que parece que quer convencer a Deus. Depois disse, não, Deus confirmou, Deus falou. Não, Deus não confirmou nada. O seu Deus está sendo o seu ventre. Você que queria aquilo, não foi Deus. Você não deixou Deus dirigir. Você queria aquilo, era um propósito seu. Não, eu vou no monte para Deus confirmar. Vou fazer um jejum para Deus confirmar. Mas, porém, Deus não confirma pecado. Não confirma, não adianta isso. Deus não confirma coisa errada. Mas a pessoa, ela se convence e não quer dar ouvidos à palavra, e ela então quer convencer a Deus, que não vai convencer, mas ela quer se convencer. Deus está na sua palavra. Jesus disse, examinai as escrituras, ficam de mim. O missionário R.R. Soares costuma dizer, por mais que eu pregue, por mais que você veja Deus me usando, ele diz, sempre que eu pregar, você confirma com a palavra, confere com a palavra que eu estou pregando. Quem examinar as escrituras, são elas que testificam de mim. E às vezes a pessoa não quer, ela tem o propósito, tem o desejo dela. Deus deu uma mensagem sobre o homem o profeta de Deus, o homem de Deus saiu lá de Belém de Judá, foi até Betel, repreendeu o Jeroboão que estava no erro, repreendeu, fez tudo certinho como Deus mandou. Aí o rei não gostou da repreensão, estendeu a mão contra o homem de Deus, mas a mão do rei ficou doente na hora. Aí o rei entrou em desespero, ora a Deus por mim. Ele orou, a mão dele foi restituída. Tudo jóia, tudo prontinho, tudo bem, estava curado, né? Estava liberto. Eu quero te dar um presente, vem na minha casa comer pão e vamos beber água. Eu disse, não vou querer nada, e Deus mandou eu não comer pão nem beber água neste lugar. Eu tenho que ir para o lugar que Deus mandou, e foi embora. Aí um homem que morava na cidade, sabendo de tudo, era profeta, disse, para onde foi esse homem de Deus? Os filhos dele foram para tal lugar, e ele foi atrás. Encontrou o homem de Deus já cansado no caminho, que não devia continuar, parou. Se você é o homem de Deus que veio de Daçô, vamos lá na minha casa, vamos comer um pão, beber uma água, rapaz, descansar um pouco. Ele disse, não, Deus me falou pela sua palavra, que eu não posso comer pão, nem beber água nesse lugar. Rapaz, eu sou profeta como tu. Um anjo me falou que você pode voltar. Olha que coisa. Ele tinha já a sua concupiscência. O que é a concupiscência? O desejo da carne, desejo desenfreado. Ele queria comer o pão, ele queria beber água, mas não podia por causa da palavra. Mas quando um homem de Deus falou, foi um anjo que falou, aí peraí, então eu posso ir. É como às vezes tem um desejo. E ela diz, mas um homem me falou, Deus me falou pela palavra. Deus não pode mudar a palavra dele. Homem, imagine só, que não por uma mulher casada ou ele, outra pessoa. Aí diz, Deus, confirme uma oração. Aí ele começa a querer, Deus, confirma, tira até um versículo bíblico, aí Deus está confirmando. Quando a Bíblia diz que é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Deus não vai confirmar pecado, mas ele procura dizer, não, Deus vai falar comigo direto, mas Deus fala pela palavra. Não, mas Deus vai falar pela palavra, mas dele é a concupiscência. Tudo bem, eu tenho a palavra aqui, mas você está dizendo que um anjo falou, quem sou eu? Então vou voltar contigo. Voltou e depois não entrou na terra prometida dele, na casa dele, porque no meio do caminho um leão veio e o devorou. Amigo, antes da palavra, examine as escrituras. E tem gente que não quer de maneira alguma. A culpa pode também cair sobre pregadores que não ensinam a verdade. Um estudo de Deus, não que a teologia seja errada, é um estudo feito por eles sem querer examinar as escrituras, pegando regras e ciências humanas que às vezes vão acabar levando para outro caminho. Que a culpa seja dos que fizeram as traduções fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na hora. Muitos
modo distorcido. E por isso bênçãos têm sido desperdiçadas. É o que relata João 14,13, que já temos estudado bastante neste curso Fé, o qual foi traduzido da seguinte maneira: e tudo quanto pedirtes em meu nome, eu farei. Segundo essa tradução, qualquer um pode convencer-se que basta pedir a bênção, que ela lhe será concedida. No entanto, a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo, mas nada recebem. A razão é que Jesus não falou o verbo pedir no sentido que nós conhecemos, mas no determinar, exigir, mandar. Nós aprendemos que é o agir em nome de Jesus, que é fazer o que Jesus fazia, que vai ser a lição de hoje, em nome dele. Quer dizer, se você pegar o contexto, o versículo 12 diz, Jesus falando, no versículo 12 de João 14, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, 12. No 13 diz, e, completando o raciocínio, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Então esse pedir aqui não é o pedir por favor, pedir por direito, quer dizer, agir, fazer, determinar, quer dizer, fazer o que Jesus fazia no nome dele. Jesus nunca pediu ao Pai para curar um doente. Jesus nunca pediu ao Pai para ele fazia, ele tinha autoridade. O que é autoridade? A autoridade é poder delegado. A ele foi delegado poder para aquilo. E ele delegou esse poder para a igreja. Em meu nome, tudo o que pedir, que é tudo o que você, como você agindo em meu nome, eu farei. Nós temos como uma procuração dele, para agir em nome dele. Bem, também o caso também é o caso da cura do cego, registrado em João capítulo 9. Os versículos 3 e 4 foram traduzidos deste modo. Jesus respondeu, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Daquele que me enviou, enquanto é dia, à noite vem para trabalhar. Não fosse correto. Que existem pessoas que nascem e passam a vida sofrendo para que algum dia essas obras divinas. Segundo este raciocínio, alguém poderia argumentar que Deus não é amor. São defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas da visão, audição, voz e de outras funções, só para que, algum dia, elas venham a ser curadas e ele receba a glória. Isso não parece esquisito? Isso é horrível. Esse não pode ser o caráter do nosso Deus. O exemplo de Jesus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, curou a todos. Ele nunca provou o sofrimento, tampouco disse que Deus queria que alguém sofresse. Na passagem da cura do cego, ele não falou que o homem cego nascera daquele modo para que o Senhor Deus algum dia recebesse glórias pela sua cura. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, idioma que não possuía os sinais de pontuação como hoje nós temos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não o dividiu em capítulos e versículos. Ele o escreveu como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou Steve Langton, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos. Já a seção de versículos foi a obra de Robert Stevens, 1551. A tradução desse texto teria sido melhor se tivesse sido feita do seguinte modo: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas, para que a obra divina seja realizada, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, vem quando ninguém pode trabalhar. Repare que nos melhores manuscritos conta que o verbo fazer no plural, pois o Senhor Jesus nos incluiu na responsabilidade de fazer a obra. A noite a que o Senhor Jesus se refere seria o período da morte, 3 dias. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos de Maritzous, Bélgica, que se aproxima desse nosso entendimento. Quantos milhões de criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos porque pensam que os seus sofrimentos lhes foram dados para que um dia as obras de Deus nela se manifestassem e Deus recebesse a glória. Porque se você pegar assim, num entendimento rápido, olha, nem ele pecou nem os seus pais, convém que eu faça as obras que ele me enviou. Nós temos que prestar atenção na pontuação agora colocada e nesse raciocínio. A obra de Deus não seria feita se Jesus não fizesse. A mesma coisa, eu posso ser muito de Deus, você pode ser muito de Deus. Vem uma obra do diabo na minha vida, na sua vida. Se eu ficar parado, aquela obra pode fazer o que comigo? Roubar,
matar e destruir. Então eu tenho que me levantar e fazer a obra de Deus. Quando Jesus estava no barco lá, que a onda estava entrando no barco, fazendo a água entrar no barco, os discípulos entraram em pânico. Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e houve grande bonança. Os caras espantados. Jesus disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. O que Jesus quis dizer? Por que vocês não fizeram o que eu acabei de fazer? Naquele dia Jesus estava limitado ao seu corpo físico humano. Hoje Jesus está em mim, está em você, irmão. Se eu não fizer, se eu não repreender o vento, o meu barco vira, o seu barco vira. Deu para entender? Ele repreendeu a febre que estava na sogra de Pedro. Você tem que repreender, a doença está na sua família, está no seu corpo. Se você não repreender, por mais que você seja de Deus, aquilo pode acabar com você. Então é necessário que façamos a obra de Deus. Vamos ver isso mais na frente. Os discípulos perguntaram ao mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta era sem sentido. Como aquele homem poderia ter pecado antes de nascer? O Senhor respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Pastor Jaime, mas ele poderia ter pecado em outra encarnação. Para você hoje é cômico, mas para quem não tem o entendimento, ele pode aceitar isso. Nem ele pecou, nem seus pais, porque ele era cego de nascença. Eles estão atribuindo a cegueira ao pecado. Entendo o que ele está dizendo. Mas nem ele pecou, nem seus pais. Isso aí já vem de antes. Quer dizer, o diabo entrou no mundo. Ou ele está no mundo. Isso é uma obra do diabo, que foi lá do pecado do início da humanidade. Onde que eu quero chegar? Então não era o pecado. Mas ele podia ter pecado em outra encarnação. Isso não existe. A Bíblia fala, Hebreus 9, 27, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, devido depois disso o juízo. Se a reencarnação fosse verdadeira, a Bíblia seria mentirosa. Pastor, já não fala isso porque tem na Bíblia a reencarnação lá do Elias, no João Batista. Isso cai totalmente. O Elias morreu? Elias foi o quê? Arrebatado. Reencarnação, re do latim, quer dizer de novo. Re do latim quer dizer de novo. Então, reencarnação é o quê? Encarnar de novo. Como é que ele pode encarnar de novo se ele não desencarnou? Vamos usar a linguagem deles. Se ele não desencarnou, como é que ele pode reencarnar? Não existe, não entre nessa. Não existe reencarnação. Então não foi o pecado dele. E também dos pais não, porque a alma que pecar, essa morrerá. Bem, porém, sobre a sua causa real de sofrimento, Jesus não falou coisa alguma. Talvez porque as escrituras já falaram em outras partes que a causa de todo mal é o pecado de Adão. Porque Paulo fala em Romanos 5,12 que com o pecado de Adão a morte entrou no mundo. Aí diz, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação para que a obra de Deus nele se manifeste. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Se Jesus não fizesse a obra de Deus, a obra do diabo ia continuar. A cegueira era uma obra do diabo, a cura seria uma obra de Deus, mas Jesus tinha que realizá-la. A mesma coisa conosco. Eu posso ser muito de Deus, então é diagnosticado uma doença, surge uma doença no meu corpo, eu tenho que me levantar e repreender. Aqui não, está amaldiçoado, em nome de Jesus, fora, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Se eu não fizer isso, por mais que eu seja de Deus, aquela doença vai acabar comigo. A mesma coisa com você. Você tem que se levantar e agir em nome de fazer a obra de Deus. Era Jesus o homem quem deveria de fazer a obra de Deus. Se ele não a fizesse, ela não seria feita. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia a obra de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ele não fizer a obra de Deus em sua vida, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças e o fim do sofrimento, nada será feito. O Dr. T.L. Osborne conta num dos seus livros a experiência que ele teve, né? Isso tem vídeo, você vê, quando ele foi a primeira vez na Índia. E ele ficou chocado, religiões, né? Religiosidade, mas o povo não conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E ele foi, e fez panfletos, e chamou o povo, ninguém veio, não chamou, não conseguiu. Voltou para a sua casa na América arrasado. Entrou no seu quarto, era 6 horas da manhã. Até as 2 da tarde ele ficou de joelho diante de Deus. Deus. E Deus mostrou que ele tinha que fazer a obra de Deus. Como é que era fazer a obra de Deus? Olhar para Jesus, ver o que Jesus fazia, e ele deveria de fazer o que Jesus fazia no nome dele. Foi o que ele fez. Foi para lá e começou a atrair. Então ele começou o quê? A dizer, olha, vai ter oração pelos enfermos, oração pelos necessitados. E começou a fazer a obra de Deus, expulsando os demônios, mandando o mal embora, e o pessoal foi atraído a Cristo.
Nós temos que fazer a obra de Deus. Para atrair as pessoas para o reino de Deus, nós temos que usar o poder de Deus, não usar outra coisa. O marketing, a publicidade, estou dizendo que seja errado, mas nós não vamos atrair, ele usou tudo isso. É com o poder de Deus que nós atraímos as pessoas para o reino de Deus. Mas, então, continuando, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Para isso recebemos uma missão do Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando nossos primeiros irmãos na fé saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Acorde, meu irmão, já fomos enviados, temos uma missão, devemos fazê-la já a partir de agora. Glória a Deus. Vamos partir. Vou ler agora mais uma leitura por causa do horário, tá bom? O significado de realizar a obra de Deus. Somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuram o Senhor Jesus, para as pessoas que procuraram o Senhor Jesus e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Pai, o Filho do Homem, vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: singular, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Senhor, o que eu faço para fazer as obras de Deus? É só você crer em Jesus, é olhar para ele e fazer o que ele mandou, é agir na ordem dele, agir naquela segurança, naquela confiança. Vimos que eles procuraram Jesus porque não queria ter trabalho para conseguir o sustento material. Hoje está a mesma coisa, só que Jesus é o Shazam. Lembra do Shazam? Né? O gênio lá que ajuntava, né? Tem gente que acha assim, Jesus e o milagre vai... Não, tem que fazer a obra de Deus, velho, uma coisa séria. Está pensando que é brincadeira? Mas por causa do seu material, pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Agora seria fácil, no raciocínio deles, quando tivessem qualquer necessidade, ele prontamente faria o milagre. Jesus advertiu-lhes que deveriam trabalhar pela comida que permaneceria para a vida eterna, a qual ele, Jesus, daria a eles. Entenderam então que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus lhe informou que não são as obras de Deus que temos de realizar, mas sim a obra de Deus, e não tem várias, só tem uma, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. Que Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, mesma pergunta, mesma resposta. A pergunta dirigida ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes, e a resposta é a mesma: que crês naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem que creem naquele que Deus enviou, e quando lhe perguntam quem foi que Deus enviou, respondem logo: Jesus. De certo modo, elas estão certas, mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente, ele enviou a sua palavra. Ela encarnou-se. No princípio era, o verbo estava, o verbo era, o verbo se fez carne, homem, Jesus, e habitou entre nós. Isso aí é muito importante para você. Trazendo ao mundo Jesus, exceto que Jesus e a palavra são a mesma pessoa. Mas é preciso que se entenda a diferença, pois muito garante que creem em Jesus, num homem, né? Mas não vivem de acordo com a palavra. Eles, na verdade, enganam-se. Quem de fato crê no Senhor Jesus, pratica a palavra de Deus. Então, o que você fará a partir de agora? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou com qualquer outro problema, pare de ficar pedindo a todo mundo que ore por você, que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida-se agora mesmo a fazer a obra dele. Torne-se um filho obediente, um praticante
da palavra. Amigo, é isso que temos que fazer. Nós não temos que esperar alguém com muito poder que vai orar por nós. Aí um milagre vai acontecer. Mas espera aí, o poder não é dele, o poder é de Deus. E tudo é possível para aquele que crê. Então vamos crer nele, em Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Então vamos fazer o que ele fazia. Fiquem de pé, por gentileza. Você tem uma doença, uma enfermidade, você vai se dirigir a essa doença com voz de autoridade, dizer: saia de mim, pastor, eu sofro de depressão. Depressão, você vai embora em nome de Jesus. Pânico, você vai embora em nome de Jesus. Não, pastor, já, pastor, foi macumba que fizeram, você tem um demônio, então demônio, saia de mim em nome de Jesus. Um dia eu ouvi um testemunho de um rapaz que vivia na prostituição pesada mesmo. E eu disse: como é que foi liberto? Ele, na época tinha as fitas do curso Fé, e ele disse que colocava no seu gravador, lá no seu toca-fitas, né? Antigo. Isso tem muitos anos. E ele disse que ficou, e ele mesmo, dentro de casa, vai saindo tudo, e tudo foi saindo. É verdade, você pode fazer a obra de Deus. Não estou dizendo que você não pode receber a oração de alguém. Estou aqui para orar por você. Mas você tem que aprender a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu não estou todos os dias contigo, mas Ele está contigo. Feche os olhos. Pai, obrigado pela palavra. O Senhor disse claramente: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É o que nós vamos fazer agora. Meu Deus, usar a autoridade, o poder que é no nome de Jesus, para fazer a tua obra. Aqui tem pessoas que há anos sofrem com o mesmo sofrimento, Pai. Com o mesmo tipo de sofrimento, que às vezes está presente até na família. É diabetes, é pressão alta, Deus é câncer, Deus é demência, é depressão. Oh, meu Deus, é síndrome do pânico, é lesão cardíaca, seja o que for, meu Deus, não pode continuar, porque o Senhor nos deu autoridade sobre toda a obra do inimigo, Pai. Vamos fazer a obra de Deus, meu irmão. Vamos fazer a obra de Deus, minha irmã. Eu estou unindo a minha fé com a sua fé agora. Levante a sua voz e se dirija ao mal e diga: mal, saia daqui agora. Essa enxaqueca crônica que todos os dias você tem, essa dor de cabeça miserável, você vai dizer: ela, saia de mim em nome de Jesus. Essa dor no estômago, gastrite, uma úlcera, ou um tumor que seja, você vai dizer: o mal, saia daqui. Se você não sabe o nome dele, mas se você sabe o nome, você até fala pelo nome. Sai em nome de Jesus. Ou se você diz: pastor, tem um demônio na minha vida, eu trabalhei em terreiro de feitiçaria, falaram que eu tinha um guia de cabeça, falaram que eu tinha um guia de frente, pois diga a esse guia: saia da minha vida em nome de Jesus. Isso, meu irmão, isso, minha irmã. Falaram, meu irmão, que você tem uma mulher dentro de você, isso é demônio. Manda esse demônio embora da prostituição. Falaram que você tem um homem dentro de você, minha irmã, isso é um demônio. Manda esse demônio embora em nome de Jesus. Diga: demônio da prostituição, fora da minha vida. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ou eu estou unindo a minha fé com a sua fé agora, e eu levanto a minha voz e digo: espírito de enfermidade, saia. Doença maldita que acompanha esse homem, doença maldita que acompanha essa mulher, vai embora. Dor de cabeça, dor no peito, dor nos braços, nas pernas, dor na coluna, dor nos ossos, nas articulações, vai saindo em nome de Jesus. Demônio que acompanha esse homem, demônio que diz ser o guia de frente, demônio que diz ser o guia de cabeça, demônio que faz a pessoa ver vultos, demônio que faz a pessoa ouvir vozes, demônio que faz a pessoa pensar na morte, no suicídio, numa autodestruição, vai embora. Demônio maldito que faz a pessoa viver triste, amargurada, todo mal, todo feitiço, toda obra do inferno, do diabo, saia em o nome de Jesus. Levante as mãos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Oh, agora é a sua hora, agora é o seu momento com Deus. Em o nome de Jesus, fique livre, receba a libertação. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Diga: obrigado, Senhor, estou livre em o nome de Jesus. Amém. Abaixe suas mãos. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Hoje não dá tempo de pegar testemunho por causa do horário. Mas deixa eu perguntar, pastor Jaime, funcionou para mim. Eu estava com uma dor de cabeça, um peso no corpo, uma dor no estômago, qualquer dor, qualquer mal que você sentiu que saiu agora. Levante a mão quem praticou isso aí. Faz assim, por favor.
Glória a Deus, podem sentar. Você de casa vem, o curso Fé é gratuito, é para todas as pessoas, aqui na São João 791. Próximo culto, 9 horas, depois meio-dia, 2, 5 e 7h30. Eu estarei ministrando em todos eles e orando forte. E depois trago as pessoas para frente para fazer imposição de mãos. Não tem macumba, feitiço, bruxaria que se esconda diante da autoridade do nome de Jesus. Venha na São João 791, dia especial hoje, mas de oração forte. Não se combate macumba com macumba, é com o poder que há no nome de Jesus, tá bom? Avenida São João 791, ao lado da Praça da República. Patrocinadores, continuem fiéis. Para quem não sabe, patrocinador é a pessoa que ajuda o programa. Mensalmente ela faz a doação porque ela foi chamada por Deus. E tem muita gente que está sendo chamada e não está entendendo. Não, eu não tenho condições. Se Deus chama, Deus dá condições. Vocês estão passando aí, levante a mão. Você vai preencher nome, o endereço completo, destaque a parte de cima. Ficará contigo um boleto que não tem data de vencimento, você nunca vai ser cobrado. O valor é 100, é 200, é 70, é 500, o que Deus fala, leva para casa, Deus lhe dá condições. Você de casa, ligue agora, 0 operadora 21, telefone 21 41 35 10, 0 operadora 11 33525870. Você pode ligar agora, que com amor e carinho alguém vai lhe atender. Se dizer, eu vou ser patrocinador do Show da Fé. Daqui a pouco veio o Show da Fé aí para você. Show da Fé está no horário nobre. Está na Bandeirantes 8h30, 9h30 na Rede TV, para você divulgar também. E você pode ligar com aí, o site nosso é o ongrace.com. Você pode entrar no site, abriu no site, na sua esquerda vai estar Ministério de Patrocinador, clique, abriu na parte do patrocinador, vai estar escrito cadastro, faça o cadastro ali. Depois que você estiver com o boleto na mão, for ao banco depositar, não esqueça, a pessoa que ajuda a igreja, mensalmente quando ela deposita, ela fica com a via autenticada pelo banco. Aquela via ela pode mandar para nós, que nós mandamos para ela um presente, Revista Graça Show da Fé, com um DVD do missionário R.R. Soares, que já traz a nossa festa do Anhangabaú, aí na capa aí já traz a festa do Anhangabaú, tá bom? Essa é do mês de abril que chegou, alegria completa no Vale. E você pode também pegar um recibo e levá-lo em qualquer igreja da graça e lá retirar o seu presente. Faça isso em nome de Jesus. Então não esqueçam que hoje tem as grandes campanhas de libertação, de cura divina e especial. 9, meio-dia, 2, 5, 7h30, com a entrega do sabor também da campanha. Jesus um dia cuspiu no chão, no caso desse cego, fez uma lama, passou na vez do cego, um ato de fé, vai e lava-te no tanque Siloé. O cego foi e voltou enxergando. Vamos fazer a obra de Deus. Sabonete é um ato de fé, não estamos dando a lama, estamos dando sabonete. É um ato de fé, venha que Deus vai operar. E amanhã teremos o missionário 9, 14, 18 e domingo é 7, 9, 11, 14, 16, 30, 19 horas. E São Bernardo é segunda-feira, 7h30 da noite, já marcada aí com muito poder em nome de Jesus. Antes de terminar, nossa TV está uma grande benção. A TV por assinatura, que tem os canais evangélicos. Todo equipamento, a nossa TV é aquela que a pessoa tem uma antena pequena, portátil, que ela vai receber em casa. O técnico está na sacada, na janela, na varanda, desce o fio até o aparelho chamado decodificador de sinais, que vai ligar na televisão. Controle remoto, tudo certinho, imagem digital. Você vai ter 36 canais por R$ 59,98 e 22 canais por R$ 44,97. Mas você não tem que, entenda bem, pagar instalação, pagar equipamento, seriam uns 400 anos. Não. Isso, e outra coisa, não é uma mensalidade de 3 meses só não, isso já está há 5 anos que não muda de preço. Tem canais seculares, tem Fox Sport, tem Band Sport, tem Walt Disney, tem Planeta Animal, tem vários canais. E os principais são canais evangélicos. O Show da Fé são cultos gravados aqui na sede, que de hora em hora passam para a casa do assinante. Eu falei 6 cultos hoje, todos os 6 cultos passam pelo canal IIGT, é o canal daqui da Igreja de São Paulo. E também tem outros horários que passam outras igrejas. Como é que eu faço para ter? 0 operadora 21 3265 5000, 0 operadora 11 21 26 5888 e o site é nossatv.tv.br. Na igreja é só pedir a programação, deixa o nome, o endereço, o telefone, ou só o nome e o telefone e o pessoal da Nossa TV vai ligar, tá bom? Vem aí o Show da Fé para você de casa. Olha, participe, você vai gostar bastante. Não esqueça que eu estou de plantão aqui na São João 791. Um abraço, Deus abençoe, vamos aplaudir o Rei dos Reis. Vocês de casa fiquem com o Show da Fé. Marcha aí.